Glória a Deus. Por isso que você está aqui nessa noite, porque Ele te trouxe aqui. Amém? Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és tu o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não o achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardo de coração, para crer que tudo os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que há ao seu respeito e contavam em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, como se fora com eles, e reconhecendo-o no partir do pão. Amém, queridos? Glória a Deus. Curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez.
Pai querido, Deus amado, para sempre, ó Deus, o teu nome seja louvado, seja glorificado e seja reverenciado. E nessa noite, ó Deus, nós nos colocamos, Senhor, na tua presença. Fala conosco, Espírito Santo. Venha, ó Deus, preparar os nossos corações para que nós possamos ouvir a tua voz e entender, ó Deus, o que o Senhor quer falar conosco. Por isso, ó Deus, nós te clamamos. Nós, ó Deus, nos colocamos na tua presença, meu Deus, como vaso, meu Deus, para que o Senhor venha, meu Deus, falar conosco de forma que nós possamos entender, ó Deus, e praticar a tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Por isso, ó Deus, tu és cheio de graça, Pai, tu és cheio de verdade, cheio de bondade, e nessa noite, ó Deus, nos abençoe, Pai, de uma forma peculiar, Pai. Nos abençoe de uma forma, meu Deus, que nós possamos entender. E que a tua graça, o teu poder, ó Deus, seja derramado em nossos corações para a purificação dos nossos pecados. Assim, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, esse texto é um texto um tanto quanto emblemático da palavra de Deus. Esses dois discípulos, eles presenciaram tudo o que aconteceu com o Senhor. Sabe, muitas das vezes as coisas elas são faladas para nós, e às vezes nós ficamos tão preocupados que nós, muitas das vezes, não entendemos muito bem. Esses rapazes aqui, dois deles, Cleopas e mais um, que a Bíblia não fala quem é, eram discípulos de Jesus. Jesus não tinha apenas 12 discípulos, 12 apóstolos, tinha muitos. Mas os 12 eram os principais, os apóstolos. E Jesus sempre falou para eles que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e que era necessário que ele padecesse e morresse. Iria ressuscitar. Mas quando isso aconteceu, eles ficaram muito preocupados. Porque tem uma profecia, e Jesus também já tinha relatado essa profecia do profeta Zacarias, no capítulo 13, no verso 7, que dizia que ferirei o pastor, e as suas ovelhas ficarão dispersas. Quando Jesus morre, os discípulos se espalham, cada um vai para o seu lugar. Se reuniam escondido, porque naquele tempo a perseguição contra Jesus era grande demais. E os judeus, eles preparam aquela emboscada para Jesus, e os discípulos tinham que estar fugindo o tempo inteiro. Tinha que estar se reunindo escondido. E Jesus falava para eles que ao terceiro dia iria ressuscitar. E esses discípulos, eles ficam em Jerusalém esperando isso. E quando chega em Jerusalém, chega no domingo, ao terceiro dia, eles vão embora para essa aldeia chamada de Emaús. E aí eles vão preocupados, porque eles aprenderam, queridos, a depender de tudo de Jesus. Quando Jesus andava com seus discípulos, tudo era perguntado para Jesus, o que vamos fazer? E Jesus ia dando as orientações dia após dia. E de repente, Jesus é preso e é crucificado, e eles ficaram sem saber o que fazer. E esses dois discípulos estavam indo para casa. Estava indo para uma aldeia, para um campo. A Bíblia diz que aproximadamente 60 estádios de Jerusalém. Um estádio é uma medida na Bíblia que tem aproximadamente 178 metros.
Então, quando a gente escuta lá, olha, essa queimada foi 100 campos de futebol, que passa no jornal, né? 200 campos de futebol, é um estádio. A Bíblia, essa é uma medida antiga. Então, um estádio tem aproximadamente 178 metros. Dá aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém, pertinho. E eles iam conversando. Falando, tristes, porque Jesus tinha morrido. Eles achavam que Jesus iria redimir Israel. Estavam tristes. Porque nos dias de Jesus, queridos, Israel estava no cativeiro de Roma. O imperador de Roma era quem enviava governador para Israel. E dominava o povo. E o povo estava cansado. E quando Jesus veio, eles falaram, olha, vai ser ele que vai livrar Israel do cativeiro. Porque nós já temos mais de 100 anos que somos cativos de Roma, queremos ser livres. Mas o reino de Cristo não era terreno. O reino de Cristo não é daqui. E Jesus falou muito bem para eles. Sabe aquelas coisas que você fala, mas você às vezes fala assim, não quer acreditar? E aí Jesus morre. E eles ficam dispersos, cada um vai para o seu lugar. E eles estavam sem saber o que fazer, porque eles iam indo falando sobre Jesus. De repente Jesus já tinha ressuscitado e já tinha aparecido para as mulheres. Porque Jesus apareceu primeiro para as mulheres, quando ressuscitou. E Jesus começa a andar com eles. Só que a Bíblia fala que eles foram meio que impedidos de reconhecer Jesus. Por que que eles foram impedidos de reconhecer Jesus, queridos? Uma boa pergunta, né? Muitas das vezes, os problemas do dia a dia te impedem de ouvir a voz de Deus e de entender. Às vezes você foca somente no problema. E os seus olhos ficam fechados. Os seus ouvidos, você não dá crédito para meditar e entender o que está acontecendo. Eles estavam tão preocupados. E agora, como é que vai ser? Será que nós vamos ser achados pelos sacerdotes? Será que eles vão nos matar? Porque nós achávamos que Jesus iria nos redimir do governo romano. E hoje já é o 3º dia. E nada aconteceu. E Jesus começa a andar com eles e conversar com eles. E Jesus disse para eles, mas não era necessário que o Cristo deveria padecer? E mesmo falando aquelas palavras, queridos, eles não conseguiam abrir os olhos. Existem muitas pessoas no meio da igreja que Deus está falando com ela o tempo inteiro e ela não consegue entender. Nós precisamos, queridos, abrir os nossos olhos espirituais para que nós tenhamos sensibilidade quando o Senhor fala conosco. O Senhor fala de muitas formas, não só aqui na igreja, mas fora da igreja também. E se nós não estivermos atentos, nós não entendemos a mensagem de Deus. As ansiedades com as coisas do mundo, o foco no problema, desvia-nos, muitas das vezes, de pedir ajuda ao Senhor. E às vezes o Senhor está andando conosco, falando conosco. E nós não conseguimos entender como aconteceu com esses discípulos. Andaram 10 quilômetros aí aproximadamente com Jesus, Jesus falando com eles o tempo inteiro. E eles não reconheceram Jesus.
Porque estavam preocupados, porque estavam focados nas coisas do dia a dia, estavam com medo. E a palavra do Senhor, queridos, nos diz que nós não devemos ter medo. Diz que nós não devemos andar ansiosos. Porque nós devemos nos preocupar em adorar a Deus. E olha, hoje tem muitas pessoas, queridos, morrendo por causa da ansiedade. Tem muita gente sofrendo por causa da ansiedade. Foca demais no problema. Às vezes a pessoa encrava a unha, a pessoa já fica preocupada. Será que eu vou morrer? Não, é só uma unha. Mas a pessoa já está pensando mal lá na frente. E olha, queridos, a ansiedade é uma coisa que anda com o ser humano. Mas o ser humano tem que fazer o quê? Tem que dominar essas coisas. Tem que colocar diante do Senhor essas coisas para que o Senhor venha te libertar, te curar disso. Olha o relato que Paulo fala aos Filipenses sobre a ansiedade. Ele diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, e pelas orações e pelas súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você estiver ansioso, quando você estiver diante de uma dificuldade, não saber o que fazer, você tem que orar a Deus e colocar o problema diante dele. Lançai sobre o Senhor as vossas ansiedades, as vossas petições. Você sabe o que é lançar sobre Deus? É você falar assim, Senhor, eu estou com uma dor aqui na barriga. Essa dor não é minha, agora essa dor é do Senhor. Então eu lanço sobre o Senhor essa dor, porque eu não quero ela para mim. É assim que nós devemos lançar as nossas ansiedades. Sabe por quê, queridos? O profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Então, as enfermidades, as dores que nos perseguem, Jesus já morreu por elas, para nos dar vida. E nós vamos continuar carregando essas enfermidades. Às vezes nós não recebemos um milagre porque nós não sabemos orar, porque Jesus diz, pedis e pedis mal. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Tem gente que fica sofrendo e fala assim, não, é assim mesmo, é minha sina. Não é assim, queridos. Isso é uma palavra de incrédulos. Se ele diz que ele levou sobre si, então não é sua. Tem gente até que fala assim, eu tenho diabetes. Só o nome, já começa com diabo, né? Você não tem, você está sofrendo disso. Mas ela não é sua. Esses discípulos, eles não viram Jesus, não reconheceram, porque eles estavam ansiosos. Estavam preocupados, estavam tristes. E agora, como é que vai ser? E Jesus explicando as escrituras para eles, dizendo, mas não era necessário que isso acontecia. E começou a falar de Moisés, começou a falar dos profetas, para ver se eles voltassem a lembrar das coisas que Jesus tinha falado para eles. E aí, quando chega na aldeia, já era tarde. Já estava no cair do sol. O sol já estava entrando. Ia eles dois com Jesus. E eles chegam para Jesus e dizem, fica conosco, porque já se faz tarde. Já é tarde. E é perigoso o caminho. Para onde vais? Você vê que eles estavam tão preocupados, queridos, que eles não perguntaram quem era aquele homem. Eles estavam preocupados tanto, que eles não perguntaram
fisionomia, porque geralmente quando você encontra alguém, fala assim, e aí rapaz, como é que você está? Como é que é seu nome? Você está indo para onde? Você vê que a preocupação deles com aquelas coisas era tão manha, que eles ignoraram tudo. Ficaram tristes, estamos tristes. Você não está sabendo do que aconteceu? Não. E Jesus disse, o que houve? Será que você é o único em Jerusalém, perguntaram eles, que não sabe do que aconteceu nos últimos dias? Porque a morte de Jesus, querido, abalou Israel. Até terremoto teve. Até escuridão teve. Até o nosso calendário foi refeito. Agora é antes e depois de Cristo. Foi um abalo. Ele disse, tu não está sabendo do que aconteceu, não? E Jesus, o que é que houve? Ele disse, Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, o varão profeta. Nós achávamos que era ele que ia redimir Israel. Mas hoje já é o 3º dia. E não aconteceu nada. Às vezes você quer um milagre de Deus e fica contando as horas. E não é assim. Deus está do teu lado e você não está enxergando, porque você está olhando para o relógio. Não é assim. Porque você não está confiando em Deus. Você está esperando com o seu relógio. O seu relógio tem manhã, tarde e noite. O relógio de Jesus, ele sai assim, é eterno. Não tem manhã, não tem tarde, não tem noite. Não tem ano. Ele é eterno. Por isso que ele diz, lançai as vossas ansiedades ao Senhor, porque Ele é que vai cuidar de você. E ter fé é exatamente isso, é esperar nele. Não esperar sentado. Se a gente for discorrer as Escrituras, queridos, nós vamos encontrar 2 coisas de que Jesus nunca ensinou ninguém a correr. Mas Ele nunca escolheu também ninguém que estava parado. Então nós temos que estar sempre andando. Você tem uma coisa para resolver? Tente resolver. Vá atrás. Por isso que Jó diz no capítulo 22, 28, ele diz, desejando tu algum propósito, seja firme e a luz do Senhor brilhará em seus caminhos. Não fique parado. Jesus não escolheu nenhum discípulo que estava parado. Todos eles estavam fazendo alguma coisa. Todos estavam trabalhando. E assim somos nós. A nossa fé, ela tem que ser uma fé praticante. Quando a gente vem aqui para a igreja, é Jesus que nos traz. A partir de agora, nós. É nós que temos que buscar a Cristo, queridos. Não é Cristo que vai nos buscar mais. Porque Ele já nos escolheu, Ele já nos chamou. Quando Jesus te chama, é como um funcionário que é contratado por uma empresa. No outro dia, é você que tem que estar lá naquela hora. Não é a empresa que tem que ir lá na tua casa para te buscar, não. É nós, depende de nós agora. Jesus disse que desde João, o reino dos céus ele é tomado pela força. É você levantar e ir atrás. E aquele aquele que busca se apodera dele. Existem pessoas que se desenvolvem muito rapidamente no reino espiritual. Existem pessoas que não desenvolvem. Umas buscam e as outras não. Às vezes você fica sentado, estou esperando acontecer um milagre. Lamento. Milagre a gente não fica sentado esperando. Milagre a gente provoca. Você que tem que provocar milagre. Não é um milagre acontecer. Se você estiver dormindo lá, Provérbios diz o quê? Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. As formigas não têm chefe, não tem gerente, mas elas sabem o que fazer. Cada uma delas trabalha em harmonia. Então, milagre, queridos, nós temos que provocar. Se você não orar pelas pessoas, nunca você vai falar assim, ó, provoquei um milagre na vida de uma pessoa. Nunca vai acontecer isso. E você continua serva do Senhor. Nós temos que buscar,
Pedi e dá-se-vos-á. Se você não for atrás, se você não correr, as coisas não acontecem nem na sua vida e nem na vida dos outros. Por isso que Jesus disse, olha, desde João, o reino dos céus é tomado pela força. E quando você se incorpora com a virtude de Cristo, queridos, os milagres acontecem. João Batista estava batizando as pessoas, e eram pessoas tão más, aquelas que ele chamava as pessoas de raça de víbora, que estavam vindo se batizar. Estava todo mundo, ele, raça de víbora. Mas era a graça de Cristo que estava revestindo aquelas pessoas, que elas estavam se arrependendo. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, queridos, nós temos paz com Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Primeiro passo, se arrependa dos seus pecados. Às vezes você é crente, mas está com rancor no coração. Se arrependa disso. Se você não se arrepender disso, se você não voltar a ser como uma criança, você não vai se sentir parte com Deus. É o seu coração mesmo que coloca esse bloqueio. Tem gente que fala assim, eu preciso perdoar alguém. Precisa mesmo. Jesus disse, olha, se tu tiver com uma oferta aí, tu lembrar que tu fez mal ao teu irmão, guarda ela. Vá pedir o teu irmão, depois você traz a sua oferta. Você pode até dar aqui, queridos, a oferta. Mas o seu coração, Jesus, o que ele ensinou, é aquilo ali mesmo. Não tem o que mudar. Ele diz, vai lá, peça perdão ao teu irmão. E a mesma coisa é a intimidade com Deus. No céu não entra pecado, tem um hino da harpa que fala. Então a nossa comunhão com Deus também tem que ser limpa. E nós devemos nos esforçar no dia a dia para atender à expectativa de Deus. Porque às vezes Deus fala e você não escuta. Deus fala, você não ouve. Deus fala, você não entende. Porque você não está se relacionando com Deus. Olha o que o Tiago diz. Tiago capítulo 4, verso 8 a 10. Chegai-vos a Deus. Quem é que tem que chegar a Deus? É Deus a você ou você a ele? Chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-os, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Você tem que ter vergonha do pecado. Você tem que se humilhar daquele pecado que você praticou. Você tem que se envergonhar dessas coisas. Porque nisso há arrependimento. E quando você se arrepende, você tem paz com Deus. Por isso que aquela mulher prostituta que comparece diante daqueles homens lá que queriam apedrejar, Jesus disse, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Todos tinham pecado ali. Foi saindo do mais velho, que o mais velho era o mais respeitado. Talvez o que tinha mais. Se o mais velho saiu, falou assim, oh, rapaz, se o homem ali saiu, que eu achava que era o cara, e que imagine nós. Foi saindo de um a um. E Jesus pergunta para ela, eles não te condenaram? Eu também não vou te condenar. Só que ele fala uma palavrinha mágica no final. Vai e não peques mais. Você comete pecado? Certamente sim. Eu também.
Mas nós temos que reconhecer, saber que nós erramos e que nós precisamos nos retratar com o Pai, para que nós possamos ter relacionamento com Deus. Porque se nós, queridos, encobrirmos os nossos próprios pecados, Deus vai falar conosco, que somos servos dele, mas nós não vamos entender. Nós vamos ver as coisas acontecendo no nosso meio e nós não vamos ver direito. Olha esse relato aqui, queridos. Isso aqui é maravilhoso. Isaías, capítulo 42, verso 18. Ele está falando para o povo de Deus, que a Bíblia é para o povo de Deus, não é para o povo de fora. A Bíblia diz assim, ó, Isaías 42, 18. Surdos, ouvi, e vós que sois cegos, olhai para que possa ver. Quem é cego? Como o meu servo. O surdo, como o meu mensageiro, a quem envio. Quem é cego como meu amigo, e cego como servo do Senhor. Tu tens visto muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Isso aqui é um tapa na cara de muita gente, queridos. Surdos, ouve. Jesus está falando com o seu povo. Você que é surdo, você está sem conexão com Cristo, sem relacionamento com Deus, ele está dizendo, surdo, ouve, porque está acontecendo algo espiritual e vocês não estão vendo. Vocês estão preocupados demais com as coisas que aqui na terra acontecem e vocês não estão dando ouvidos ao que eu tenho falado para vocês. Você está preocupado em ter, em conquistar, em fazer isso. E o Senhor falando à sua volta, e você não está entendendo, porque você está preocupado com as coisas daqui. E o apóstolo Paulo fala, em 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 4, ele diz, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se vê são eternas. Nós vamos ficar atentos mais às coisas espirituais ou às coisas materiais? Se ficarmos concentrados nas coisas materiais, nós vamos ver elas nascer, vamos ver elas crescer e vamos ver morrer. Mas as coisas espirituais, elas não morrem, elas são eternas. Por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção do povo de Coríntios, que era um povo que buscava muito as riquezas da terra. Ele diz, não dê valor a essas coisas aqui não, dê valor às coisas espirituais, porque elas, ó, são eternas, essas aqui, ó, você ganhou hoje, amanhã você gasta. Por isso que Isaías fala no capítulo 55, buscai as coisas lá do alto, lá de cima, que é para quando Cristo falar com você, você ouvir, você entender, que é para Cristo, quando não chamar você de surdo, falar, surdo, ouve, e cego, veja. Tu tem visto muitas coisas, mas tem observado poucas. Observar é ver a grandeza de Deus, como o Senhor é bondoso. Tudo é perfeito, queridos, na palavra de Deus. Ele mostra o estágio em onde cada um de nós está nesse momento. Se você está ouvindo e está fazendo conforme a palavra de Deus, você está ouvindo a voz dele. Por isso, queridos, que as cartas do Apocalipse, todas elas terminam da mesma forma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Surdo, ouve. Cego, veja.
quem é cego como o meu servo? É Jesus falando. Meu servo está cego. Porque ele não está olhando para cima, ele está olhando para baixo. Meu servo é surdo. Porque ele está dando ouvido para o mundo, não está ouvindo o que eu estou falando para ele. Imagina quando nós estamos chamando um filho nosso. E ele está prestando atenção em outra coisa. Ele diz, oi, não estou ouvindo, repete. É mais ou menos assim, queridos. Porque o Senhor está te falando e você não está entendendo. O Senhor quer mudar você de vida e você não quer continuar da mesma forma. Aquele desejo ardente da carta que nós lemos essa semana, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele diz, desejai ardentemente como crianças, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes experimentado que o Senhor é bondoso. Será que você já experimentou que o Senhor é bom? Muitas das vezes nós falamos que o Senhor é bom. Mas será que nós entendemos isso? Será que nós estamos com o nosso coração aberto para entender que o Senhor é bom? Porque esses discípulos, queridos, quando Jesus discorria acerca do Evangelho, eles falavam, mas não ardia em nossos corações quando eles falavam. Porque Jesus, quando falava das Escrituras, eles iam caminhando e o coração deles ardendo. Porque Jesus queria falar com eles, estava falando com eles e eles não estavam entendendo. Olha o que diz aqui o verso 32. E disseram um a outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras. Quando você lê as Escrituras, Cristo fala com você. Agora, a diferença é a forma que você reage. Se você coloca aquilo em prática, você reage. Se você dobra aquele livro e vai viver a sua vida da mesma forma que você estava vivendo, não tem como as coisas acontecerem. É necessário que nós iremos enfrentar, que nós tenhamos ação. Por isso que Jesus disse em João no capítulo 15, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vocês, pedireis o que quiser, e vos será feito. Não basta só ouvir a palavra, tem que colocar ela em prática. Cristo não quer que você seja ouvinte. Ele quer que você seja praticante. Ouviu a palavra, colocou em prática. Ouviu a palavra, colocou em prática. Por isso que ele diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vocês. Que palavras são essas que ele ensinou? A doutrina de Cristo. Amai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, honrai o rei, respeitai as autoridades, cuidai dos órfãos e das viúvas. As viúvas no tempo de Cristo não tinham INSS não, né, Cisa? Que dava ali um salário todo mês. Tinha não, as viúvas eram a família que tinha que sustentar. E a igreja também tinha que sustentar as viúvas e os órfãos. Hoje não, graças a Deus tem o INSS que todo mês está ali. Um saláriozinho. Por isso que é um mandamento. Cuidai, honrai o teu pai e a tua mãe e cuidai dos órfãos e das viúvas. Fazendo isso, queridos, nós vamos estar cumprindo a palavra do Senhor. Por isso, queridos, que nós devemos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, queridos, a vontade de Deus, ela está expressa. Nós sabemos aqui qual que é a vontade de Deus. Mas o mundo também sabe qual é a vontade de Deus. Se
do mundo, ela vai te olhar e vai falar assim, ó, rapaz, você é perfeita. Essa igreja aqui, todo mundo é perfeito. A pessoa chega aqui sentando de todo jeito. Opa, esse aqui é santo, esse aqui também. É assim que o mundo vê. Agora, se ele começar a conviver com você e ver que você é igual a ele não vem mais aqui. Não vem mais. Eu disse, não, fui lá para mudar de vida. Todo mundo lá é pior do que eu. Então, não vou mais lá, não. Por isso que Jesus disse, sede santo, porque eu sou santo. Então, o mundo não é nosso modelo. Nosso modelo é quem é santo, é quem é Cristo. É quem é separado. Ele disse, você também é separado. A palavra santo é separado. Tem crente que fala assim, mas eu não sou santo. Lamento, eu sou. Graças a Deus. Porque foi Jesus que disse que eu sou. Eu sou santo. E você também deve se achar um santo. Porque santo é a palavra, significa separado por Deus, para Deus. Não use o significado que a Igreja Católica diz, que você só é santo depois que você morrer, passar não sei quanto tempo, e seus milagres for reconhecidos, e aí você é um santo. Não, Jesus não disse isso. Sede santo, porque eu sou santo. Santo é quem é separado por Deus e para Deus. E nós vivemos em processo de santificação durante toda a nossa vida, para que nós sejamos perfeitos, como Ele é. A cada dia nós devemos buscar a nossa santidade em Cristo Jesus. Foi isso que o Senhor nos ensinou. E é isso que nós devemos praticar. Por isso que ele diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Limpai o coração. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É Cristo que vai te exaltar. Por isso, deixando as coisas que para trás ficaram, nós devemos buscar as coisas lá do alto. É lá que nós devemos buscar. É lá que nós devemos nos concentrar. Mas e os problemas que vêm no dia a dia? Eles vão vir. Os problemas vêm. Se eu disser que você nunca vai ter problema, a semana que vem você vai me chamar de mentiroso. Essa semana passei uns bocados. Que eles vêm, queridos. Jesus disse que eles vêm. Mas quando eles vier, nós vamos lançar eles sobre o Senhor. Lançai sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas dores. Porque Ele tem cuidado de vocês, essa é a palavra. Resolva o problema. Coloca esse problema diante do Senhor. Senhor, me mostra uma saída, porque eu preciso resolver isso. E Ele vai te ajudar. É porque é Ele que vai diante de você, queridos. Você não está sozinho nessa, não. É o Senhor que vai da frente. Por isso que nós devemos nos esforçar para ser como Ele é. Porque Jesus teve muitos problemas. Todo lugar que Jesus chegava tinha problema. Todo lugar, Jesus chegava para pregar para 30, aí tinha 10 acusando Ele. Isso e aquilo. Fica desse lado aí. Ó. O meu negócio é com esses aqui. Ó. Esses aqui é que estão precisando. É assim que nós devemos fazer. Esses aqui é que são os necessitados. Eu vim foi para esses aqui, ó. Eu vim foi para curar os enfermos. Eu vim foi para curar os cegos. Eu vim foi para curar os mudos. E nisso é chegado o reino de Deus. Foi assim que Jesus veio. O mundo vai falar. O mundo vai te falar de você. O mundo vai te prender. Mas como o apóstolo Pedro falou, importa que nós sirvamos ao Senhor Jesus. Pedro estava preso. E eles falaram, nós vamos te soltar, Pedro. Mas tu não vai falar mais de Cristo para esse povo aí, para essas multidões. Importa que Cristo, que nós façamos a vontade de Cristo. Saía da cadeia e ia preso. Ia para a rua pregar. Depois pregava de novo. O que importa é que nós façamos a vontade de Deus. Nós somos crentes, queridos, muito acomodados nos nossos dias. Nós queremos vir para a igreja uma vez por semana, às vezes achamos muito. E os discípulos eram presos um dia, outro dia eles se escondiam, outro dia corria, voltava.
Importa que seja feita a vontade de Deus. Foi por isso que o evangelho chegou até você. Porque muitos sofreram, padeceram, morreram, assim como Jesus morreu. Para que a palavra chegasse até você hoje. Mas Jesus disse, ó, não tomeis a forma desse mundo. Por isso que nós devemos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Nos esforçar para estar conectado com Deus. Porque quando nós temos paz com Deus, queridos, aí é que nós temos a possibilidade de experimentar. Nós só experimentamos a vontade de Deus quando nós temos paz com Ele. Se você não estiver em paz, se você estiver ansioso, como é que você vai experimentar a bondade de Deus? Romanos capítulo 12, verso 2. Não tomeis a forma desse mundo, ou seja, não andem como o mundo anda. Não se vista como o mundo se veste. Não ande olhando os conselhos dos ímpios como o mundo faz. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A vossa mente agora é nova, que Cristo lhe deu uma mente nova. Para que podeis experimentar. Ele diz, ó, não pegue essa mente velha, mas a mente nova. Para que vocês podeis experimentar qual é a boa, perfeita e agradável, né? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu só vou experimentar a vontade de Deus se eu renunciar às coisas desse mundo. Se eu não tomar a forma desse mundo. Essa é a palavra de Deus, queridos. Para que podeis experimentar. Então, queridos, Jesus, a Bíblia diz que ele era cheio de graça e cheio de bondade. Porque ele sabia colocar as palavras certas que tocavam o coração das pessoas. Mas ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Vós, hipócritas e fariseus, que dei o dízimos do cominho, do endro e do hortelã, e menosprezeis as coisas mais importantes, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Esses são os fundamentos do evangelho. Está lá Mateus capítulo 23, versículo 23. Porque o judeu dava dízimo de tudo. Até do hortelã ele dava o dízimo. Até do endro ele dava o dízimo. Até do cominho ele dava o dízimo. Mas não observava a misericórdia. Não tinha misericórdia das pessoas. Não era justo com as pessoas. E a fé era fraca. Por isso que ele diz, vós hipócritas e fariseus, que dei o dízimos do hortelã, do endro e do cominho. E deixai as mais importantes sem fazer. Que é a justiça, a misericórdia e a fé. Aí ele diz, deveis praticar as outras coisas sem esquecer essas. Então, em vez de Jesus diminuir, ele foi aumentar para nós. Não tinha que praticar aquelas lá, mas não pode esquecer dessas. Aí tem gente que fala assim, Jesus facilitou as coisas. Não facilitou nada. Ele foi complicar mais para nós. E é verdade, queridos. Agora, ele é cheio de graça. Ele é cheio de bondade. Ele nos ajuda. Ele está conosco todos os dias. É ele que quebra as correntes. Quando a gente está em dificuldade, é ele que nos ajuda. Mas não pensa que crente tem vida fácil, não. Porque não é fácil, mas é gostoso, é maravilhoso. Mas nós temos que nos esforçar para que nós mudarmos de vida. Por isso que ele disse que você tem que viver em novidade de vida. Porque hoje você é uma pessoa, amanhã você tem que ser uma pessoa melhor. Mas sempre na presença dele. Para que nós não andemos tristes, como esses discípulos aqui estavam, olhando para as coisas ali. E agora? Jesus foi. Como é que vai ser nossa vida? Vamos ser perseguidos? Vamos ser mortos? Jesus disse, moço, eu não falei para vocês que ia isso acontecer? A mesma coisa é você, queridos. Tudo que for acontecer na sua vida, eu vou falar uma coisa para você aqui. Ó.
Tudo que for acontecer na sua vida, Deus vai te falar antes. Deus vai te falar antes. Tudo. Tudo que for acontecer, Deus vai te falar antes. Agora você precisa saber, ouvir, para não cair nesse texto aqui. Surdo, ouve. Cego, veja. Abra sua Bíblia aí. Isaías capítulo 30. Você vai ver que esse texto está lá. Tudo que for acontecer na sua vida, se você estiver conectado com Deus, Deus vai te falar. Vou até abrir a minha aqui. Para a gente encerrar. Se você estiver conectado, se você tiver comunhão com Cristo, queridos. Isaías capítulo 30. Vamos ver o que é que diz. Quer ler primeiro do que eu? Pode ler. Verso 21. Vamos ver o que é que ele diz aqui no verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai nele. Quando você tiver que tomar uma decisão, Jesus disse que na nossa caminhada, queridos, nós não devemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque Ele é o caminho. E se você desviar o caminho para a direita ou para a esquerda, antes o Espírito Santo, você vai ouvir uma palavra atrás de você, nos teus ouvidos. Antes vocês vão ouvir uma palavra atrás de ti, antes da coisa acontecer, dizendo, este é o caminho. E olha, quando você está tomando uma decisão errada, você sabe ou não sabe que aquilo está errado? Sabe? Porque você já ouviu. Está errado. Estou tomando essa decisão, mas está errado. Quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, antes de tomar essa decisão, você vai ouvir atrás de ti uma palavra. Esse é o caminho. Andai nele. Você foi porque você quis, mas o Senhor te mostrou. Agora, se você não estiver em comunhão com Cristo, você quer que você vai dizer? Não, não era bem assim não. É assim, queridos. Mas não diga que o Senhor não te falou. Não diga que Ele não te avisou. Por isso que Isaías fala assim, quem deu crédito à nossa pregação? E quem foi falado, a quem foi revelado os oráculos de Deus, a sabedoria de Deus. Quem dá crédito a Deus, ouve a Ele. E quem é revelado os oráculos, a sabedoria, Deus falou assim, ó, esse é o caminho, vai por ele. Se você não for, você fala assim, ih rapaz, ó, Deus até me falou, mas eu não segui. E aí muitas das vezes, como diz lá na roça, dá com burro nas águas, né? Mas ele disse, ó, esse é o caminho, andai por ele. Jesus é nosso conselheiro, queridos. Ele nos dá conselho, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Mas nós precisamos estar conectados com Ele. Amém? Vamos orar, queridos, porque senão vai dar tarde, vai passar da hora da nossa ceia. Glória a Deus. Ixi, já passou, foi da hora. Mas a palavra de Deus, queridos, às vezes o pastor passa a mão na cabeça, mas ele tem que jogar os espinhos também. Porque a gente não pode passar a mão na cabeça sempre de filho. A palavra é essa aí. Uma rosa, ela é bonita. E todos vocês gostam, principalmente as mulheres. Mas se não pegar com jeito, fura as mãos. Tem um monte de espinho ali escondido, é igual unha de gato. Então tem que pegar com cuidado. A palavra de Deus é do mesmo jeito. É lâmpada para os nossos pés, é luz, ó, para os nossos caminhos. Mas tem que andar reto. Não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Por isso que ele diz, ó, a porta é estreita, que leva a Deus, mas a que leva o mundo é larga e espaçosa.
Então nós temos que andar no caminho, nem ir para a direita, nem ir para a esquerda. Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus e venha pedir graça, Senhor, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos dê sabedoria, nos revele os seus oráculos com sua sabedoria e nos mostre o caminho que nós devemos seguir. Que às vezes você diz, tomei uma decisão, mas o meu coração não está em paz. Não foi a melhor decisão se o teu coração não está em paz. Colossenses capítulo 3, verso 14, ele diz, seja a paz de Cristo o vosso árbitro. Árbitro é juízo. Seja a paz de Cristo o vosso juízo. Tem paz, Cristo está no meio. Não tem paz, não faça não. Amém? Pai querido, Deus amado, abra os nossos olhos para que nós possamos te ver, Senhor. Abra os nossos ouvidos, ó Deus, para que nós possamos entender a tua palavra, ó Deus. Porque o Senhor nos escolheu, ó Deus, como povo santo, ó Deus, para viver nesse mundo tenebroso, para que a nossa luz, ó Deus, possa brilhar, ó Deus, nessa cidade, nesse estado, nesse país, ó Deus, nesse mundo afora. Essas foram as tuas palavras, Senhor. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam, meu Deus, para que eles vejam as suas obras. Então, ó Deus, visita a tua igreja nessa noite, Pai. Sabemos, ó Deus, que temos muitas falhas, Pai. Mas nós queremos, ó Deus, comparecer diante de Ti, Senhor. E te pedir que o Senhor venha agir, Pai, a nosso favor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Muitas das vezes nós somos negligentes, porque o Senhor manda fazer e nós não fazemos, Pai. Então, ó Deus, vem nessa noite com teu Santo Espírito nos renovar, trazer o teu renovo, trazer a esperança, Pai, para aqueles que estão feridos, aqueles que estão sem esperança, aqueles, ó Deus, que já estão cabisbaixos, já estão tristes, ó Deus, porque eles já estão sendo dados como vencidos. Mas o Senhor disse, assim como eu venci, vocês também vencerão, ó Deus. Então traz a tua palavra de renovo, traz a tua palavra de esperança, ó Deus, para que nós venhamos usar as armas da fé, ó Deus. Porque foi o Senhor que disse, pedi, pedi e dá-se-vos-á, ó Deus. Nós precisamos crer na tua palavra, Senhor. Nós precisamos crer, ó Deus, que o Senhor é grande, o Senhor é bondoso, que o Senhor tem o braço forte, ó Deus, e todas as coisas, ó Deus, estão abaixo de ti, Senhor. Então, ó Deus, vem nos capacitar, vem, ó Deus, nos dar habilidades, nos dar inteligência, nos dar, Senhor, sabedoria, Pai, para conduzir o teu povo. E abençoa, meu Deus, a cada um desses irmãos, Senhor. Cubra, Senhor, com tua graça. Porque se nós tivermos a tua graça, nós vamos ter bondade, porque o Senhor era cheio de graça, cheio de bondade, cheio de verdades, ó Deus. Então nos ensina, Pai, nos livra desse mundo tenebroso, ó Deus, nos reveste, Senhor, com teu poder, ó Deus. E assim, ó Deus, nessa noite, nós queremos te agradecer, Pai, e abençoar o teu povo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos passar agora para a segunda parte, a parte da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus.